Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. De uma semana que o Vasco venceu na última segunda-feira e agora se prepara para o difícil confronto contra o Red Bull Bragantino no próximo final de semana. Olha, torcedor, eu entendo, eu sei que o Red Bull Bragantino fez um ótimo início de campeonato e depois caiu muito de produção e hoje vem despencando na tabela. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que será um jogo dificílimo que o Vasco vai enfrentar no próximo domingo. Sobre esse jogo, a gente vai falar aqui durante a semana, sem dúvida nenhuma. Inclusive, hoje no Tabela, eu e o Sérgio Kindi aí, a gente deve comentar bastante sobre essa partida. Só que hoje, o meu tema aqui do Acorda Vascaíno é a questão da definição dos mandos de campo da Copa do Brasil. E eu vou pedir um favor para você. Antes de eu começar a minha resenha, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais. E digo mais, eu quero saber, torcedor, qual é a sua opinião. Ficou bom decidir em casa? Os mandos contra o Fluminense, vamos jogar em São Januário? Vamos jogar no Maracanã? Como é que nós vamos fazer isso aí? Eu consigo ver argumentos para quem quer jogar em São Januário e no Maracanã, consigo ver argumentos para quem quer jogar os dois no Maracanã. Enfim, eu vou colocar meu ponto de vista aqui e depois também vou falar sobre a final. Então, senta o dedo no like. Então, torcedor, o que ficou definido no sorteio para quem ainda não viu? O Vasco tem o mando da primeira partida da semi contra o Fluminense, assim como o Cruzeiro também tem o mando da primeira partida. O jogo de volta é Fluminense e Vasco e o jogo de volta é Corinthians e Cruzeiro em Itaquera. Já na final, o Vasco ou o Fluminense têm a possibilidade de decidir no Rio de Janeiro. Ou seja, teremos uma final no Maracanã no dia 21 de dezembro. Mesma data que o Vasco sagrou-se campeão brasileiro no ano de 1997. Coincidência, torcedor? Tomara que seja positivo. Lembrando que lá em 97 o Vasco também, numa competição nacional, enfiou 6 num adversário, no União São João de Araras, que o Edmundo aí acabou quebrando o recorde e fazendo 5 gols numa mesma partida, perdendo um pênalti ainda. Uma coisa absurda o que o Edmundo fez naquela noite. E o Vasco esse ano conseguiu aí ganhar também da equipe do Santos por 6-0. Eu estou muito supersticioso ultimamente. Até brinquei com o Sérgio Kindi ontem, até contei a história dessa espuma aqui do microfone. Eu tô meio que botafogueando ultimamente. Dizem que o torcedor do Botafogo é muito supersticioso. Eu tô quase ficando assim. Enfim, principalmente quando os pontos são positivos. Pois bem, torcedor, eu vou colocar aqui o que eu penso, o que eu acho. Na semifinal, esportivamente, o ideal era a gente fazer uma partida em São Januário, a primeira, e a segunda no Maracanã. Só que são muitas variáveis em jogo, porque, por exemplo, a gente engoliu a torcida do Fluminense na última segunda-feira.
Se o Vasco conseguir um bom resultado na primeira partida, eu não tenho dúvida que na segunda partida vai acontecer algo parecido com aquilo que aconteceu na partida do Campeonato Brasileiro. Porque assim, primeiro de tudo, para o primeiro jogo vai acontecer aquilo que o torcedor do Vasco pode comprar ingresso primeiro e tudo mais. Talvez não seja essa lavada que foi aí na última segunda-feira de 85-15, 80-20, mais ou menos, que tinha de torcedor do Vasco em relação aos torcedores tricolores. Mas mesmo assim, o Vasco vai ter mais público, eu não tenho dúvida nenhuma. Conseguindo um bom resultado, na segunda partida, tem tudo para o Vasco colocar grande margem de vantagem e partir rumo à classificação para a final. Só que não é uma matemática básica que o Vasco vai ganhar bem o primeiro jogo. Então, eu entendo também quem defende aí você jogar primeiro em São Januário para 20 mil pessoas e depois no Maracanã. Só que tem um detalhe, torcedor, não se esqueça. Se a primeira partida for em São Januário, o máximo que os órgãos públicos aí vão liberar é o 10% para a torcida do Fluminense. Consequentemente, no jogo de volta, o torcedor tem tudo para enfrentar aí 50 mil vozes contrárias contra 10. Eu entendo que 5 mil vozes vascaínas conseguem calar aí 50 mil tricolores até com uma certa tranquilidade. É sempre isso que a gente vê na arquibancada. Mas, enfim, é um ponto que a gente precisa salientar. Já para a final, independente se for contra Cruzeiro ou Corinthians, eu acredito que o torcedor vascaíno merece esse conforto de jogar no Maracanã. Muita gente pode falar assim: mas o Vasco não está acostumado a jogar no Maracanã. Torcedor, olha só como é que são as coisas. Talvez, nessa data da final, o Vasco dos últimos 3 jogos tenha feito 2 no Maracanã, ou seja, vai estar mais do que ambientado com o palco. E o Vasco é uma equipe que, por tradição, teve grandes conquistas no Maracanã. E olha, aqui está falando alguém que é completamente apaixonado por São Januário. Inclusive, tem uma tatuagem na perna da fachada de São Januário, de tanto que eu amo esse estádio. Só que eu vejo que para esse momento específico, eu acredito que o Maracanã deve ser o mais adequado. E o mais importante, torcedor, independente de decidir em casa, decidir fora, Maracanã, São Januário, Itaquera, Mineirão, o que me deixa com o coração tranquilo é saber que hoje eu tenho uma equipe dentro de campo que vai representar a grandeza do Vasco. E eu não estou falando agora, depois dessas últimas vitórias. Eu já falava lá atrás, antes dessa sequência que o Vasco tinha contra Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e o rival, que o Vasco joga em qualquer campo contra qualquer adversário. Temos hoje uma equipe, um elenco e um técnico qualificado que possa colocar isso para fora dentro de campo e fazer do Vasco uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Ainda falta muito evoluir? Falta muito. A posição do Vasco na tabela não é satisfatória para a grandeza do Vasco? Claro que não é. Mas dá muitos indícios que nós teremos um final do ano bem legal, bem bacana mesmo. E esse espírito de luta, de garra, de técnica, de comando do Fernando Diniz é algo que eu acredito que vai contagiar aí a nossa torcida e tem tudo para a gente poder fazer algo bem bacana. Inclusive, a festa do canal Atenção Vascaínos, você que é membro, vai ser no dia 20, ou seja, um dia antes da final da Copa do Brasil. Já pensou, torcedor, poder emendar aí a festa do canal da Atenção Vascaínos junto com a final da Copa do Brasil? Seria realmente um cenário sensacional. Galera, para encerrar esse faísca não, calma, Gia, para encerrar esse acordo, eu vou mandar um abraço para o Igor, que mandou um alô ontem para o Flávio lá no Instagram. O Flávio me mandou aqui. Olha a resenha. Meu amigo, manda um abraço aí pro meu pessoal aqui, pros meus parceiros. Olha o nome da galera, o apelido. Pro Igão, pro Pão de Queijo, pro Cueca, pro Meleca, pro Léo Peruca, pro Kaique e pro Caio. Tá dado o abraço, Igor. Isso aqui parece escalação de time de futsal colegial. Tá aqui dado o abraço. Galera, deixa seu comentário aí embaixo. Prefere jogar em São Januário? Prefere jogar no Maracanã? Tanto faz, melhor decidir em casa, melhor decidir fora. Enfim, eu quero saber, como sempre, a sua opinião. Antes de tudo, vai fechar sempre o dedão no like, compartilha e a gente se encontra hoje de novo no Tabela.
Daqui a pouco chega aí Sérgio King ou Emerson Rocha. Ainda paira no ar essa dúvida no BDG. Abraço, galera.